Qual é a pessoa mais importante numa audiência? É quem organizou o evento. É aquela pessoa lá, aquele estagiáriozinho, ele que chamou você, é ele que fez o contato com você. Aquele cara é a pessoa mais importante. A plateia inteira pode te aplaudir de pé, mas se você menosprezá-lo ou ofendê-lo, ele nunca mais te chama. E isso eu aprendi lá e aprendi na prática aqui. Primeiro eu quero agradecer que você aceitou participar do Papo com Palestrante. Agora eu quero te apresentar, já tem gente aí nos assistindo. João Cordeiro, psicólogo. Prazer. Psicólogo, palestrante, escritor, consultor de empresas há mais de 35 anos. Ele é um estudioso da cultura organizacional e hoje nós vamos saber um monte de coisa muito importante com ele. Muito obrigada por participar aqui conosco, viu, João? Eu que agradeço. Olha, eu acho que seria legal a gente começar a falar justamente sobre o que a gente colocou como chamada na nossa live. Essa quarentena, na realidade, está cada vez mais se estendendo e a gente não sabe como isso aí vai ficar. E eu queria saber o que você acha. Será que estamos com excesso de accountability? Boa. Bom, eu vou falar o que eu notei conversando com meus clientes de mentoring, meus clientes de consultoria e conversando com os amigos. Assim, nas primeiras semanas foi um negócio meio esquisito, mas de repente eu notei assim muita gente fazendo questão de mostrar que estava produtivo, sabe? Uma coisa é você falar assim, eu estou fazendo tal trabalho, estou fazendo outro, estou escrevendo. Todos que estavam trabalhando em casa, né? Home office. Todos estavam trabalhando em casa. Tá. Mas de repente eu notei assim um excesso de, sabe? Nossa, eu acordo às 7 da manhã, eu acordo às 6, eu vou até às 9 da noite, eu vou até às 10, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E me chamou a atenção essa preocupação não só de se mostrar produtivo, como realmente estar ocupado, né? Não é só se mostrar. E percebi também um descompasso entre qualidade de vida e trabalho, e também na distribuição dos trabalhos em casa, principalmente quando os dois são executivos, o homem e a mulher, e com filhos pequenos, porque por mais que os trabalhos sejam distribuídos, e eu vi muito homem que se tornaram a governança, arrumando a casa, fazendo a cama, consertando uma série de coisas, cozinhando, e realmente teve isso, mas, querendo ou não, sobrecai mais para as mulheres. E aí me chamou a atenção porque eu achei que é um excesso de accountability, porque acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Sandra, eu comecei a estudar accountability por causa de virtudes morais, né? E um dos primeiros filósofos a pensar e falar sobre virtudes morais foi Aristóteles. E Aristóteles dizia que as virtudes, você deve ter equilíbrio. A pessoa não pode ter em excesso, em extremos ou em excesso, né? Por exemplo, coragem é uma virtude. Mas um indivíduo assim, sem nenhuma coragem, no extremo, ele se acovarda. Sim. No entanto, se ele for extremamente corajoso, mas extremamente, ele se torna imprudente. Então, verdade. O que Aristóteles dizia assim, o segredo está no equilíbrio. Humor. Ele colocava o humor como uma virtude, e realmente é. Mas assim, a ausência do humor torna uma pessoa sem graça. Sim. Né? Séria demais. E o extremo do humor, ela fica inconveniente. Sim. Aquele que quer fazer humor o tempo todo, em todas as circunstâncias, né? Então, é a mesma coisa com accountability, que é
o pensar e agir como dono, né? Uma virtude muito nobre, que torna a pessoa dona das suas responsabilidades, do seu destino, do seu trabalho. Mas também, em excesso, traz problemas, porque o cara na própria casa dele trabalhar das 7 horas da manhã até as 9h30, 10 da noite, como alguns casos que eu vi, é um pouco demais. Né? No teu horário de almoço, né? Acaba ficando uma coisa, né? Sim. E me fala uma coisa, João. Quando é que começaram as palestras? Assim, faz muito tempo, e naquela época, qual era o tema mais que você falava? Bom, eu estou nessa área há 35 anos, mas eu entrei não pela porta das palestras. É muito difícil alguém começar com palestras. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que... Como é que você começou a carreira? A primeira coisa que eu fiz na minha vida foi dar palestras. Não, sempre um começou dando aula, ou como executivo. Eu comecei com a porta do treinamento. Durante muito tempo, eu dei treinamento para as empresas, treinamento de liderança, e dali para virar palestra foi um passo. A diferença é que, como treinamento, você segue uma cartilha, um procedimento, né? E palestra não. Muitas vezes, na hora, você precisa criar argumentos, histórias, lembrar de casos, conectar com fatos, com conteúdo. Sim, é um show, né? Palestra é diferente mesmo. É verdade. Então, e faz muito tempo que começou, naquela época, você lembra qual tema que você... Isso. Como treinador, eu comecei minha carreira em 85. Ainda, acredite se quiser, usando retroprojetor. Você lembra de retroprojetor ou não? Não. Você sabe que, não lembra? Você sabe que o Giovanni está falando aqui que ele fez 2 treinamentos com você de liderança e que você é foda. Muito bom. Obrigado, você Giovanni. Fez na Ambev, foi, tá? Giovanni Neves. Obrigado. É verdade. Retroprojetor, Sandra, para quem não lembra... Não, eu lembro sim. Na faculdade eu tive professor que punha retroprojetor. Então, a gente usava isso. Depois houve uma evolução tecnológica enorme. A gente foi para os slides. Então, eu, assim, né, da Kodak, com 60 slides, e era muito interessante, porque aquilo quando caía, e caía tudo no chão, você tinha que pegar e montar na sequência e virado de ponta cabeça, né? Então, me fala. Era um trauma. Mas eu entrei realmente no ramo das palestras em 2000. Tá, 2000. 2000 que vieram os Tá. Pode falar. O tema já era um tema já voltado a esses que a gente está falando agora, comportamental. Você lembra o tema que você estava na época falando? Liderança. Durante boa parte foi liderança. Eu comecei a estudar accountability também por volta dessa época, mas não falava do assunto, sabe? Eu fiquei com muito receio de usar a palavra em inglês e fui testando uma ou outra ali, até que eu fui percebendo que realmente não tinha o que traduzir, que tinha que usar essa palavra mesmo. Eu achei muito interessante você falar sobre os sentimentos antagônicos que existem dentro das empresas, que é a gente precisa colaborar, mas também a gente precisa competir. Me fala um pouquinho sobre isso, João. Esses dois sentimentos, eles são conceitos, mas quando a gente vivencia, eles se tornam sentimentos, né? E eles acabam sendo, em algum momento, antagônicos. Porque se a gente for aplicar genuinamente o sentido de colaborar, eu vou construir com você e quero o seu bem. Então, a partir daí, eu passar a competir com você,
ou eu não tenho um, ou eu tenho um, ou eu tenho outro. E tem horas, tem situações que a gente tem que deixar de lado as rivalidades e só colaborar. Só. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo no país era um momento onde a liderança política, e aí tanto faz, o partido A ou B, o governante X ou Y, seja lá qual for, eles deveriam deixar as rivalidades de lado, só colaborar em prol de um bem comum. Passado isso, aí pode voltar a competir, como antes faziam. Mas os dois, ao mesmo tempo, não funcionam, sabe? A gente não consegue fazer isso. E colaboração, Sandra, não é um sentimento instintivo nosso. Nós, por natureza, não colaboramos. Por natureza, a gente quer o melhor. Nós competimos. Exatamente. Por natureza, a gente compete. Um bebê, mesmo gêmeos, ele vai pegar o brinquedo para ele. Ele vai aprender a competir com o exemplo e a fala dos pais. Mas instintivamente, ele vai competir. Entendi. E é interessante isso, viu? É muito interessante. Pode falar. E numa sociedade, as pessoas deveriam ser ensinadas a colaborar desde cedo. Né? A gente colabora, vamos dizer, quase que instintivamente em momentos de catástrofes grandes. Quando acontece um desastre natural, algumas comunidades se organizam nesse sentido. Mas ao longo de um período de calmaria, as pessoas não colaboram de forma natural. Elas precisariam ser ensinadas, treinadas, orientadas e, mais do que isso, mostrar que não há medo, não há risco em colaborar. Pelo contrário, o ganho é maior e mais para frente, mas ele é maior, é mais genuíno. Me fala sobre os seus livros. Você tem 2, né? Accountability e Desculpability. Assim que fala? Isso. Também são conceitos... Oi? Eu ia falar que também são conceitos antagônicos, né? Porque... eu queria que você falasse sobre os 2 livros e parece que tem um saindo aí do forno. Tem sim. O primeiro livro, Accountability, que a gente traduz como essência o pensar e agir como dono e entregar resultados, o motivo que me fez escrever não foram os cursos que eu fiz no exterior. Olha que interessante isso. Tem gente que olha o meu currículo e vê que eu fiz 41 cursos no exterior. Então eles falam, você aprendeu Accountability lá fora. Não foi. Eu também aprendi lá. Mas aonde eu aprendi inicialmente foi num bairro da periferia da Grande São Paulo, chamado Americanópolis, onde eu fui fazer uma palestra em 99, uma palestra pro bono, gratuita, para uma escola, EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil, para as professoras. Elas queriam saber técnicas de uso do PowerPoint, que para ela, na época, era novidade para elas. E o que aconteceu foi quando eu cheguei na escola, eu fui fazer uma reunião com a diretora para pegar um alinhamento, ver a abertura, o que ela falava, e eu notei que a sala dela me chamou muita atenção, parecia uma biblioteca. Como a tua sala aí atrás, dá para ver, ou até a minha, só que a sua está com mais livros, ela era inteira de livros, até o teto, com uma estante simples, feita de madeirite, as 4 paredes, Sandra. E no chão tinha caixa de brinquedo. Aí eu fiz um elogio para a prefeitura. Eu falei, que bacana, né? A prefeitura, não me lembro quem era, né, o prefeito, prometeu investir em educação e realmente investiu. Aí ela olhou para mim assim, com uma cara de desapontamento e falou assim, você tem certeza que você acredita mesmo que isso aqui é dinheiro da prefeitura? Eu falei, então de quem é? Ela falou, é assim, chamou uma professora, Cidinha chamava a professora, falou, Cidinha, conta para ele. E essa Cidinha falou assim,
Olha, João, é assim, aqui a gente tem uma política. Para trabalhar com a gente, a cada 3 meses, a pessoa tem que doar 10% do salário dela. Diretora, coordenadora, os professores, faxineiros e serventes. Quem não aceita, a gente transfere para outra escola. A gente pega esse dinheiro a cada 3 meses, junta, vamos na 25 de março, compramos os brinquedos, depois a gente vai no sebo e compra os livros. Aí ela terminou com uma frase que para mim se tornou um tapa na cara moral. Ela terminou com uma frase assim: a gente faz isso porque nós somos apaixonadas pelo que nós fazemos. Eu fui lá, confesso a você, um pouco com má vontade, sabe? Putz, que trabalho no bairro longe, fazer uma palestra de graça. Eu não estava íntegro nessa atividade. Mas eu saí de lá com a maior lição da minha vida. Porque aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Aquilo ficou me perturbando. O que é que faz alguém sair do seu quadrado e fazer uma coisa em prol para os outros? O que é que faz uma pessoa sair desse mundo de eu não ganho para isso, essa não é a minha função, eu não fui contratado para isso, não recebi o e-mail, já enviei a resposta, estou aguardando a resposta, isso foi feito sempre dessa maneira. Se eu soubesse que era para hoje, teria feito. Sempre fizemos assim, e assim por diante. O que faz uma pessoa sair disso em prol do outro? E eu fiquei falando isso com os amigos, falei para um, para outro, porque aqui estava me perturbando. Aí eu falei para um que tinha sido diplomata nos Estados Unidos, o Benvenuti, que foi um grande palestrante, e ele falou: João, tem nome para isso, cara. Chama accountability. Aproveita, já que você gostou tanto da história, vá, pesquisa e escreva, porque não tem nada em português escrito sobre isso. Então, esse foi o motivo de eu ter... E o contrário de accountability, que também tem seu antivalor, é dar desculpas. E eu percebi, Sandra, que a gente instintivamente culpa os outros, dá desculpas e agride os outros. Depois eu fui perceber que isso tem um filósofo francês radicado nos Estados Unidos chamado René Girard. O René Girard estudou muito essa tese dele que chama de sociedade violenta, e ele descobriu que o indivíduo, quando não educado, independente do patrimônio do indivíduo, independente da riqueza da sociedade, ela pode se tornar violenta por ele agir indiferente, agir cínico ou agir vândalo. Então eu fui estudando esses elementos e percebi que a gente faz isso por uma questão neurológica, né? Deixa eu pegar aqui. Consegue ver? Sim, sim. Isso aqui é um cérebro do tamanho normal, né, de uma pessoa. Nós temos aqui, exatamente aqui, onde está... Vai mais para trás, para a gente ver. Vai um pouquinho mais para trás. Isso, Aí... Tá vendo aqui, ó? Sim. Essa bolinha aqui, que é do tamanho de um caroço de azeitona, chama amígdala. Tem gente até que em palestra, eu falo isso e eles levantam a mão e falam: mas eu tirei quando eu tinha 12 anos de idade. Eu falo: não, você tirou a da garganta. A do cérebro você não tirou, porque a amígdala em latim quer dizer amêndoas. Toda glândula em formato de amêndoas tem o nome de amígdala. A gente tem algumas no corpo. Então, essa glândula é uma glândula que, na verdade, ela é um processador de texto que roda um programa dentro dela. E o programa dela é nos defender. Então, uma rua escura, a pessoa já sai um pouco tensa. É a amígdala. Você coloca uma rota no Waze, olha e fala: não vou por aqui, não. Vou por outro caminho. É a amígdala. É a amígdala. A pessoa entra no avião,
fica um pouco... É a amígdala. Ela é um órgão cujo objetivo é escanear situações de risco. Só que em alguns momentos ela deveria ser desativada. Por exemplo, a pessoa está trabalhando de segunda a sexta numa empresa, das 9 às 5, deveria existir uma pílula que a pessoa tomasse e a amígdala ficasse adormecida. Mas como ela não fica, ela fica encontrando inimigos onde não tem. Então, por exemplo, chega um e-mail com um problema. O que a amígdala faz? Não responda. Fica na tua. Surgiu um problema numa reunião. O que ela fala pra gente? Não assuma. Vai sobrar pra nós. Nem pega pra você fazer. Fica quieto. Entendeu? Uma pessoa tá com um carro quebrado na rua. Não ofereça. É ladrão. Não ofereça ajuda. Tá dentro do elevador. Escuta passos. Aperta o botão para fechar a porta. Nós vamos chegar atrasado. Ela fica o tempo todo nos orientando. A intenção dela é nos proteger. Mas ela acaba nos desengajando do outro. Então, o segundo livro explica isso. Por que a gente tem esse processo na nossa mente de dar desculpas, culpar os outros e evitar colaborar. E o novo? E o que vai sair? Pode falar O novo é subcultura de empresas. Eu, nessa trajetória toda, eu tive a felicidade de visitar muitas empresas. Chegar em Manaus, pegar um barco, andar 2 horas para visitar uma empresa. Belém, no Sul. Eu fiz trabalhos no Paraguai, na Argentina, no Peru, na Venezuela, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Moçambique, Malawi, Dubai. Cada lugar legal, olha. Você tem história, hein, João? Portugal, França, México, Estados Unidos. O que a gente aprendeu? A entrar numa empresa e sentir o clima da empresa. Ver o processo de comunicação, ver os rituais de reuniões, empresa com garçons, empresa onde a pessoa vai e se serve o café sozinho, empresas com 2, 3 secretárias, empresas sem nenhuma secretária. E eu fui lendo essas culturas, interpretando. Puxa, uma dá mais resultado, outra dá menos resultado. Uma é mais voltada para o acionista, outra é mais voltada para os colaboradores, outra é mais voltada para o cliente. E você está compilando, é isso? E aí você está fazendo o 3º livro? Aí há 5 anos eu comecei a juntar todas essas informações e esse ano eu tirei para escrever. Está praticamente pronto o livro, vai para a editora. E aí, no processo da editora, vai mais uns 6 a 8 meses. Que legal. Mas deve sair no final do ano ou no comecinho do ano que vem. Eu sei que você é membro da NSA e National Speakers Association. E eu queria que você me falasse um pouco. Como você já me contou um pouco sobre isso, por que você é membro e tudo, eu achei muito interessante você me falar isso. O porquê que você ingressou nessa... o quê? Uma associação, né? Nessa associação. E o que te motivou? Me fala, por favor. Aí o pessoal fica sabendo. Sandra, a NSA é uma associação que congrega palestrantes. E ela foi criada em 1976 por Robert Cavett. E por que eles criaram a associação? Porque até então os palestrantes não eram remunerados. Nem os palestrantes e nem a profissão de um birô de palestrante. Claro, se um não era remunerado, não existia o outro. Claro. Então, o que o palestrante ganhava? Ganhava hospedagem, ganhava o aéreo, ganhava hospedagem no hotel, às vezes até era na casa de uma pessoa.
E ele ia dar uma palestra em troca pelo prazer de compartilhar o conteúdo. Mas isso começou a ser muito solicitado, e aí esse Robert Cavett e outros se juntaram e falaram, vamos organizar isso? Que tal a gente cobrar? Mas nós vamos cobrar baseado em quê? Quanto? Até hoje é uma dúvida para alguns palestrantes. Tem gente que me liga e fala, João, quanto que eu cobro, né, de uma palestra? Então eles estipularam algumas regras, fizeram um código de ética que foi evoluindo ao longo das décadas e se juntam, e é uma associação, genuinamente associação, não é uma empresa com o objetivo de vender livros, produtos. Eles não vendem palestrantes. Tem lá uma lista de birôs que eles recomendam, mas não é esse o propósito deles. É tão interessante que você paga a anuidade e depois você tem também doações voluntárias que você pode fazer. E tem os eventos anuais, tem os eventos no começo do ano, que é um evento mais técnico, que chama Winter Conference, e tem o evento anual, geralmente em julho. É um evento de 3 dias, com vários palestrantes, muito interessantes, de tipos diferentes. E conforme eles foram crescendo, de nacionalidades diferentes também. Mas tem um momento lá, Sandra, onde a sala é quase apagada, é projetado nos telões, nós estamos falando de um evento para 2.000 pessoas, 2.500, né? É projetado fotos em preto e branco dos palestrantes que morreram naquele ano. É uma homenagem em silêncio que todos fazem aquelas pessoas que, de alguma forma, contribuíram para aquela associação crescer. E uma das noites tem um jantar beneficente, onde você paga um valor caro para um jantar, né? Coisa de $500 para poder ir naquele jantar, mas ele é beneficente. E todo o dinheiro arrecadado vai para os palestrantes que tiveram problema de saúde, que precisam daquele dinheiro e não podem palestrar. Pessoas que tiveram que fazer tratamento por câncer, que tiveram Alzheimer, que tiveram um acidente de carro. É muito bacana. Que legal. E você me falou também que para eles, para o palestrante ser considerado um palestrante e entrar nessa associação, a pessoa tem que ter os 4 E's. Eu achei isso tão interessante quando você me contou. Me fala um pouquinho sobre isso. Um dos cursos de formação básica que eles recomendam que você faça, porque você pode ser membro, você pode ser um membro certificado, que é um CSP, que é Certificate Speaker Professional, e você pode ser só membro, mas formações básicas que é exigida é que você passe pelos chamados princípios de Cavett, que tem esses 4 E's, que são 4 conceitos. O primeiro E se refere a expertise. Você precisa ter um conteúdo. Você precisa ser bom em alguma coisa. Não importa se assim, é um jogador de futebol que quer virar palestrante. Okay, qual é o seu expertise? Contar como é que foi a carreira dele e como que aquilo se aplica para outras pessoas. O cara pode ser um alpinista, ele tem que ser bom naquilo, né? Ele tem que ter aquele expertise. Ele pode ser um executivo que recuperou empresas, um vendedor que bateu meta, um músico, não importa qual é a área, sem preconceito, mas ele tem que ser bom naquilo e ter algo para compartilhar. O segundo E é o E da eloquência. Eloquência é a capacidade de comunicar. É muito além da oratória. Além da oratória, como se você comunica com histórias, se você comunica com humor, se você usa fotos, se você usa vídeos, se você usa algum instrumento musical. E alcança, né? E alcança, tudo né? Isso. Esse conjunto faz parte da eloquência, que também você tem que ser bom naquilo.
Não adianta você ter uma grande expertise se você não tem uma boa eloquência. Claro. Como também não adianta você ter uma excelente eloquência se você não tem uma expertise. O terceiro E é do enterprise. Você tem que fazer seu negócio virar. Claro. Você tem que ir atrás, tem que bater na porta de birô, você tem que deixar seu portfólio, tem que dar palestra de graça. Não adianta. Tem gente que, às vezes, é um executivo de carreira excelente, ele fala, João, eu quero me tornar palestrante, mas estão querendo me chamar para falar de graça. E eu falo, cara, é uma nova carreira. Faz parte, claro. É uma nova carreira. Você vai começar tudo de novo. Claro. E esse enterprise implica em você ter um site, ter uma imagem, produzir produtos, um manual, uma apostila, um livro, cuidar da tua imagem, ou seja, fazer todas as lições de casa que um empresário tem que ter num pequeno negócio. Investir no negócio para ter resultado lá na frente. Tá. E o quarto A Cíntia está falando aqui que ela perdeu o primeiro E. O primeiro E é de expertise, Cíntia. Mas aí, a hora que a gente gravar e editar e colocar no nosso canal do YouTube, você vai ver tudo, tá bom, querida? João? Oi, correto. Desculpa. Voltou aí, voltou aqui. E o quarto? E. O quarto E é o E da ética. Algo que eles falam muito. Eles falam assim, você não pode dar uma palestra na empresa A, ir na empresa B e falar mal da A. Você não pode falar mal do teu colega que é palestrante. Você acaba com a profissão como um todo. Você não pode divulgar dados confidenciais. Algo que eles levam muito a sério. Você não pode se apossar de conteúdo dos outros. Você vai usar uma frase de alguém, dê crédito para aquela pessoa. Claro. Lá no meio do seu slide tem que ter a frase assim, por Sandra Pascoal. Eu não posso pegar simplesmente a frase, achar linda e tomar posse dela. Claro. Ou um conceito, ou um modelo. Às vezes um modelo de negócio. Sim. Então essa formação ética, ela é muito importante. Eu acrescentei para mim mesmo um quinto E, que é o E do emocional, do equilíbrio emocional. Porque eu vejo algumas pessoas que trocam os pés pelas mãos, se deixando levar pelo ego. O ramo de palestras é um ramo que aguça muito o ego das pessoas. Concorda, Sandra? Sim, porque, sim, concordo. Às vezes a empresa liga e fala, olha, eles só querem você, né? Fulano de tal lá, ou fulano. Aí você fala lá pro palestrante, olha, eles só querem você. Aí começa, mas eu só vou se tiver um carro no aeroporto, eu só vou se tiver um carro tal, eu só vou se eu for voar na... É verdade ou não é? É verdade. Eu preciso ficar no hotel, eu quero uma cesta de frutas, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem uma celebridade que me consulta sempre para melhorar as palestras dele, né? E ele se incomoda muito com isso aqui, ó. Ele tá dando uma palestra. Relógio. Com horário? Relógio. Tá. Ele tá dando uma palestra. Se tiver uma pessoa na frente dele que fez assim, ele já para a palestra e fala, você tá olhando o relógio por quê? Você tá olhando o relógio por quê? Imagina quem seja. Eu falo assim, cara, você não pode fazer isso. Não, João, mas é um absurdo, é uma falta de respeito o cara olhar o relógio na minha frente. Eu falo assim, eu vou te dar pelo menos 5 motivos para uma pessoa olhar o relógio que não tem nada a ver com você. Ele falou assim, então me fala. Eu falei, primeiro, ele acabou de comprar um relójio. Acabou de comprar um relógio. Ele tá adorando o relógio dele. Ó, o tempo todo ele tá assim, tá olhando. Qual o problema? Segundo, ele tem um parente que tá chegando do exterior. Uma filha. Será que chegou? Será que o voo tá no horário? Qual o problema? Terceiro, ele tem um remédio para tomar. Tomo agora ou tomo depois?
quarto, ele precisa ir no banheiro. Será que ele está adorando sua palestra? Será que eu vou agora? Espera mais um pouquinho. Será que eu vou agora? Espera mais um pouquinho. Tá certo? Quinto, é rodízio dele. Sei lá por que a pessoa olha o relógio. É porque o ego dele está na frente do participante. É isso mesmo. E não pode, né? Não pode. Não deveria. Não deveria. Sim. Poder pode até, né? Sim. Não deveria. Na minha opinião, né? Me fala uma coisa, João. Eu vou abrir para perguntas. Tem uma coisa para acrescentar, que foi muito legal num dos cursos que eu fiz, que eles perguntaram assim: qual é a pessoa mais importante numa audiência? Aí teve gente que levantou a mão e falou assim: quem tá pagando? Aí eu era um senior, né? Era uma palestrante, assim, quase 70 anos, a mulher era uma fera, que conhecia tudo. Ela falou: não é isso não. Aí uma outra pessoa: é o participante, então. Se não é quem tá pagando, é o participante, ó. Então quem é? É quem organizou o evento. É aquela pessoa lá, aquele estagiáriozinho, ele que chamou você, é ele que fez o contato com você. Aquele cara é a pessoa mais importante. A plateia inteira pode te aplaudir de pé, mas se você menosprezá-lo ou ofendê-lo, ele nunca mais te chama. E isso eu aprendi lá e aprendi na prática aqui. Não. A gente tem que respeitar todos, né? E não menosprezar ninguém, é o que você falou. Então, deixa eu te falar. Nessa pandemia, o que você está achando de ponto positivo e negativo? E eu queria abrir para perguntas. Tudo bem, João? Se alguém perguntar mais alguma coisa, então, pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. Sandra, tirando, lógico, o aspecto da saúde, que é inegável o dano, do ponto de vista corporativo, eu só tenho encontrado coisas positivas. Eu falo com empresários que se tornaram ágeis, que passaram a fazer reuniões diárias à distância. Antes mesmo de eu falar com você, eu estava fazendo mentoring com um CEO de uma empresa, e ele falou para mim: eu era um cara fechado, não celebrava resultado, não falava com a equipe. Hoje eu faço uma reunião matinal com todos os meus 170 gestores, dura 15 minutos. A gente está se conversando muito mais do que quando antes a gente falava um do lado do outro. A gente conseguiu tirar projetos da gaveta e virar resultado. E, olha só, um varejista me falou: é o primeiro mês que eu tenho EBITDA positivo, faz 2 anos que eu não tinha. Poxa. Varejista, não é agrobusiness. Então, assim, o que eu tô vendo da capacidade das empresas de se reinventarem, eu vejo, de novo, eu tomo cuidado para falar isso, tira o aspecto da saúde. São aspectos muito mais positivos do que negativos. Eu vejo eles tendo, as pessoas... e tem mais, fazendo lição de casa que já deveria ter feita. Eu acompanho uma empresa no ramo que é uma grande consultoria, são 5 sócios, e eles tiveram que demitir 30 pessoas. Aí eu perguntei assim: essas 30 vocês demitiram por quê? A resposta foi: quer saber mesmo, João? Performance. As pessoas não performavam bem. E eu falei: desde quando vocês sabem disso?
há mais de um ano. E por que demoraram? A gente foi adiando, achando que ia melhorar. Então a gente aproveitou e demitiu agora. Só que, Sandra, essas pessoas estão indo embora para casa, falando para as famílias que elas foram demitidas. Quer dizer, não foram embora para casa porque elas foram demitidas em home office já, né? Então, mas elas contaram para as famílias que elas foram demitidas por causa da pandemia. Elas nem receberam feedback verdadeiro. Não é legal isso. Vão continuar errando. Claro. E quem for contratá-las vai pegar gato por lebre. E até descobrir o erro vai demorar mais um pouquinho. Então, o que a gente percebeu é que as empresas vinham com um acúmulo de erros de gestão e agora estão precisando consertar a casa. É isso mesmo. Olha, teve várias perguntas aqui, eu queria ser que a gente agora tem que, daqui a pouco, já terminar. Mas 3 motivos de sofrimento dos seres humanos. Essa foi uma das perguntas. Desculpa, eu não entendi. 3 ou 6? 3 motivos de sofrimento dos seres humanos. Quais são 3 motivos de sofrimento dos seres humanos? Achei profunda essa pergunta para você. Falei, gente... É um tema que a gente fala em algumas palestras. Provavelmente é uma pessoa que já assiste. Quer que eu retome o tema. Basicamente, assim, motivos para sofrer a gente tem um monte, né? Calvície, por exemplo, é uma delas. Mas dos motivos sérios para valer, os 3 mais marcantes são apego, expectativa e comparação. Tá. O que acontece com o apego? Ele trava o indivíduo naquele estado mental que ele gostaria. Tá. Né? E com isso ele não consegue ver o que há de bonito na mudança. As oportunidades da mudança. Então, existem várias dimensões do apego. O cara com apego a dinheiro, ele se torna avarento. É aquele amigo que, na hora de pagar a conta, numa pizzaria, fala, não, mas pera um pouquinho, eu não pedi isso, não pedi aquilo, eu só pedi meu chopp e um salgadinho, tá aqui minha parte. Ele é muito correto financeiramente, muito preciso, mas é o extremo do apego a dinheiro. Um apego no sentimento, num relacionamento, Sandra, torna a pessoa ciumenta. Sim. E a gente não precisa falar, né? Os danos que um ciúmes em extremo provoca nos relacionamentos. É um horror. É um horror. Né? Um horror. Um apego a uma ideia política torna a pessoa com uma ideologia. Sim. Ela não evolui. Sim. Então, o apego, ele causa muito sofrimento ao ser humano. Seja no dinheiro, seja no relacionamento, seja nas ideias, nas concepções, nos processos de uma empresa. Empresas grandes que tiveram grandes dificuldades por apego, né? Como a Kodak, com apego ao filme fotográfico, a BlackBerry com apego ao sistema de teclado deles, etc. O segundo causa de sofrimento é a expectativa desmedida. O que eu quero dizer com isso? É eu depositar em você uma expectativa que eu não alinhei, eu não contei, eu não te pedi, eu simplesmente imaginei e joguei na tua conta. Acontece no mundo corporativo, pessoas que acham que vão ser promovidas depois de tantos anos, que vão se tornar sócias ou que vão ser convidadas para o evento em Cancún, e elas criam aquilo, contam para as pessoas em volta e sofrem com aquilo. E a terceira é a comparação imatura. Tem um pedaço da comparação que era saudável quando você se compara com você mesmo. Quando eu me comparo comigo mesmo, o que eu fiz esse ano e que eu consegui fazer e que eu fiz o ano passado.
Mas quando eu comparo com o outro, a minha mente sempre vai trazer pessoas melhores do que eu. E essa comparação vai me causar sofrimento. Entendi. Então, essa, no meu modo de ver, são as 3 principais causas de sofrimento humano. Olha, a palestra online veio para ficar, né? Veio. Vai ficar. Agora, se tudo acabando aqui, eu acho que online é presencial. É ou não é? É verdade. Querido, para acabar, eu quero que você me dê uma dica, tá? Eu sempre peço isso para o palestrante. Essa dica é algo que você poderia estar falando para um filho, que você fala nas suas palestras. Uma dica do João Cordeiro. Olha, eu acho que a gente não deve ter medo de ajudar o outro, né? Eu sinto, às vezes, algumas pessoas com medo de compartilhar aquilo que não faz falta para ele. Pode ser um dinheiro na carteira, pode ser uma atenção, um telefonema, um elogio. E eu vejo muitas pessoas poupando aquilo que não faz falta. Como, por exemplo, elogiar pequenas coisas de uma pessoa, reconhecer pequenas vitórias. Se agradecer, se premiar por algo realizado. Às vezes tem empresários que se submetem a um esforço enorme. Tem um executivo, um CEO que eu atendo ele, e ele está num ambiente tóxico. Mas tão tóxico, que a gente está... Eu peço para ele compartilhar comigo e peço para ele medir o nível de hormônio de cortisol, que é o hormônio do estresse, e de testosterona, que é o que contrapõe. Sim. E a gente vem acompanhando ano a ano o aumento do cortisol. Ele está em processo de desgaste. Caramba. Mas ele fala assim, mas eu vou esperar mais um bônus. Mais um bônus. E teve, numa última conversa, eu falei, faz uma conta aí para mim. Você tem dinheiro para quanto tempo? Aí ele disse, tá. Se eu não mudar meu padrão de vida, 15 anos. Se eu mudar um pouquinho, eu aguento 18 anos. Eu falei, cara, você está fazendo isso com você? Por quê? Né? Não são 15 meses. São 15 anos que o cara tem de fôlego financeiro. Mesmo assim, ele se sujeita num negócio por mais um bônus, mais um bônus, mais um bônus. Então, assim, ser generoso com a gente mesmo, sabe? Ele está sendo severo com ele mesmo, sem a menor necessidade. E a gente faz isso às vezes com a gente mesmo e faz isso com os outros. Então, se é uma dica, um conselho, ser generoso com aquilo que não te faz falta. Obrigada, João. Obrigada, querido. Eu sou sua fã, tá? Eu sou sua fã. Idem. Eu também sou muito obrigada. Eu muito obrigada pelo papo com o palestrante, viu? Olha, beijo grande, tá? Beijo, obrigado. Tchau, querido. Tchau. Tchau.